Assim como no vídeo dos celulares Samsung, eu decidi fazer mais um, só que dessa vez trazendo os melhores celulares Motorola para você comprar. Separei desde os mais baratos até os mais caros dessa lista. E antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, caso queira me ajudar. Isso me motiva e me ajuda bastante. E caso você goste, no final do vídeo você pode deixar um like e compartilhar com alguém, ou comentar aí embaixo o que você achou. É isso aí, bora logo pro vídeo. Vamos logo, começando pelo mais barato dessa lista, na casa dos R$800 por aí, abaixo dos R$1000 ainda, a gente tem o Moto G35. Aqui a gente já tem uma tela de 6.72 polegadas, em tipo IPS LCD, com até 120 Hz sem taxa de atualização, e um detalhe aqui é que ele vem já com proteção Gorilla Glass 3. Na parte das câmeras, aqui a gente já tem duas traseiras, sendo uma de 50 megapixels e outra de 8 megapixels, e uma frontal de 16 megapixels. Já de processador, aqui a gente já tem um Unisoc T760, que honestamente não vai te entregar o melhor desempenho, principalmente após os 3 primeiros meses, porque os 3 primeiros meses é uma beleza, só que tem um porém: depois desse tempo o celular vai começar a travar muito, vai te dar muita dor de cabeça e você provavelmente vai perder muita paciência com ele e vai logo querer comprar um novo, antes mesmo de completar 1 ou 2 anos ou até alguns meses que você comprou esse aí. E também outro detalhe que influencia nesse travamento, que pode acontecer muito, é o fato de que ele só tem 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, o que sim pode parecer muito, só que 4 GB de memória RAM é pouco, e às vezes até 128 GB de armazenamento interno também está começando a se tornar. Mas fato é que hoje em dia a tecnologia está avançando tanto e o tamanho dos aplicativos e principalmente jogos está aumentando cada vez mais. Então assim, 4 GB de memória RAM não vai dar conta de quase nada, e principalmente também 128 GB de armazenamento interno, se você mexe com muita coisa que envolve arquivos que você recebe ou que você tem que baixar ou enviar para outras pessoas. Mas pelo menos ele vem com um padrão, né, 5000 mAh de bateria, o que é o suficiente para durar algumas boas horas do seu dia ligado. E no geral temos o smartphone aí que tá custando entre 850 até mais ou menos no máximo R$1000 por aí, 1100 por aí. Só que cara, olhando o processador e a quantidade de memória RAM que ele tem, até mesmo a quantidade de armazenamento que ele tem, eu recomendo fortemente que você economize aí uns R$400 a mais e compre o Moto G55. Apesar de que aqui temos uma tela menor de 6.49 polegadas, novamente IPS LCD e com 120 Hz sem taxa de atualização, ele vem com a proteção um pouquinho melhor, sendo a Gorilla Glass 5. Já de câmeras também a mesma quantidade, e a resolução também é 50 megapixels na traseira, 8 megapixels também na traseira e mais um de 16 megapixels na frontal. Já de processador, aqui sim a coisa começa a melhorar, porque já temos um melhor que o anterior, sendo nesse caso o Dimensity 7025 da MediaTek, que vai rodar mais coisas do que o Moto G35 e torna esse lá uma opção com um custo-benefício melhor. Mais interessante também é que ele já vem com até 8 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento interno, o que é uma memória maior e consequentemente também é melhor. E de bateria, como a maioria dos celulares de hoje em dia, ele também tem 5000 mAh, então é a mesma quantidade que o anterior. Já de preço, como eu havia dito antes, se você economizar um pouco mais, você já pega esse celular que está custando na casa dos R$1.200 até mais ou menos R$1.300. Agora partindo para outro celular dessa lista, temos aqui também o Moto G75, e é aqui que as coisas começam a melhorar de verdade. Isso porque aqui temos uma tela de 6.78 polegadas, de tamanho IPS LCD novamente, de 120 Hz sem taxa de atualização também, com proteção também a mesma coisa do celular anterior, Gorilla Glass 5. As câmeras são a mesma coisa, né? Então é 50 megapixels na traseira, junto com 8 megapixels na traseira também, e uma frontal de 16 megapixels. Mas a parte do motivo de eu falar que melhora é o fato dele já vir com o Snapdragon 6 Gen 3, que apesar de não ser os mais recentes, ele é melhor que o Dimensity 7025 da MediaTek e vai rodar mais coisas. Novamente, de memória e bateria é a mesma quantidade, ou seja, até 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno e 5000 mAh de bateria. No geral, a gente tem um celular que é bom, eu recomendo caso você esteja com um orçamento entre a casa dos R$1.400 até mais ou menos R$1.700 por aí, ou se tiver acima de R$1.500, você também já pode optar pelo Moto G86, que tem uma tela de 6.67 polegadas, dessa vez sendo do tipo POLED, que como eu expliquei no vídeo anterior, é um OLED só que com plástico ao invés de vidro na composição, fora que ele também pode chegar até 120 Hz sem taxa de atualização e proteção Gorilla Glass 7i, o que é mais um ponto que começa a diferenciar esses celulares dos celulares anteriores, que ele tem uma proteção mais avançada e aparentemente melhor, com duas câmeras traseiras também na mesma pegada, duas de 50 megapixels e outras de 8 megapixels, porém na frontal a gente tem um dobro de resolução, sendo nesse caso 32 megapixels. Agora chegando em uma das melhores e mais importantes partes de um celular, temos o processador. Aqui a gente já tem um Dimensity 7300 da MediaTek, que já bate de frente com o Snapdragon 6 Gen 3 e vai dar conta de bastante coisa, tendo também 8 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento interno, como a maioria dos
melhores celulares dessa lista. Mas um ponto que dá um diferencial nele aqui é a sua bateria, que diferente do comum, esse celular pode chegar até 5.200 mAh de bateria, o que já ajuda a durar pelo menos alguns minutos ou horas a mais do seu dia. E na questão do preço, temos aqui um celular que custa por volta de 1.600 até 2.000 reais por aí. E esse celular aqui que eu acabei de citar é o que eu realmente recomendo de fato que você compre, tirando também o anterior, é claro que também é bom. Mas partindo agora para o próximo celular da lista, temos aqui o Moto Edge 50 Neo. Ele já tem uma tela menor de 6.4 polegadas com o tipo LTPO OLED, que é basicamente a mesma coisa da POLED padrão, mas que vai ter uma capacidade de ajustar dinamicamente a taxa de atualização, podendo ir de 1 Hz até 120 Hz sem taxa de atualização. O que isso aí ajuda quando você estiver olhando uma imagem, então a tela vai economizar Hz, ou também pode ser quando aparecer um vídeo onde aparece apenas uma imagem estática, alguma coisa assim. E casos precisos, que você precisa que o celular só tenha 1 Hz, ele vai ter, e também que vai permitir com que ele aumente para 120 Hz, ou seja, quando precisar que aumente, ele vai automaticamente aumentar a sua taxa de atualização para 120 Hz. Aí ele tem proteção Gorilla Glass 3, que apesar de ser uma proteção um pouco mais inferior do que alguns outros celulares que eu já acabei de citar aqui, ele vai pelo menos ajudar a aumentar a resistência desse tipo de tela, já que por conta da sua composição em plástico, elas também são mais frágeis, então isso aí vai ajudar a aumentar a resistência dela. Já na parte de câmeras, dessa vez aqui a gente já tem 3 traseiras e uma frontal, sendo a de 50 megapixels na traseira, mais uma e mais outra de 13 megapixels e de 10 megapixels, e a frontal novamente com 32 megapixels. Ele também vem com um Dimensity 7300 da MediaTek, que como eu falei antes, vai dar conta de boas coisas, com memórias na mesma quantidade dos anteriores, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. O único ponto que realmente decepciona é os 4.310 mAh de bateria, que já não é tão legal assim, porque pode fazer uma falta significante em certos momentos. Mas ok, finalizando aqui, a gente já tem o preço, e esse celular tá custando por volta de 1.800 até mais ou menos 2.000 reais ou um pouquinho mais por aí. E eu particularmente acredito que esse seja um bom celular, mas a única coisa que decepciona mesmo é a bateria, que ficou em falta, mas tudo bem. E cara, se você puder ou se você quiser economizar também, você pode comprar logo o Moto Edge 60. Isso porque aqui já temos uma tela maior de 6.7 polegadas do tipo POLED padrão, 120 Hz também, como sempre, e uma proteção Gorilla Glass 7i novamente. Já de câmeras, é uma coisa que daqui pra frente já começa a melhorar no quesito resolução, sendo uma de 50 megapixels, outra de 50 megapixels e uma última de 10 megapixels, fora a frontal que também tem 50 megapixels. Só que o negócio que vai ser a mesma coisa nesse e no próximo celular da lista vai ser o Dimensity 7300 da MediaTek, ou seja, nesse celular e no próximo, que é no caso o Moto Edge 60 Fusion, vai ser esse processador aqui. Mas como eu falei outras vezes, ele é um processador muito bom e vai dar conta de bastante coisa também. Mas pelo menos também as memórias aqui vão mudar. E aqui já temos 12 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento interno. Fora que a bateria também é uma de 5.200 mAh, o que já dá mais uma vantagem para esse celular em comparação com o outro anterior. Agora de preço, esse carinha aqui tá custando por volta de 1.900 até mais ou menos 2.700 reais por aí. Ou você também pode comprar o Moto Edge 60 Fusion, como eu acabei de falar. Nesse caso aqui ele tem a mesma coisa de tela, 6.7 polegadas, POLED 120 Hz e Gorilla Glass 7i, só que de câmeras aqui elas diminuem, sendo uma de 50 megapixels e outra de 13 megapixels, juntamente com uma frontal de 32 megapixels. Ele vem equipado com o mesmo processador, como eu falei agora há pouco, sendo no caso o Dimensity 7300 da MediaTek. Só que diferente do outro smartphone, aqui só temos até 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Mas em compensação, a gente também aqui tem até 5.200 mAh de bateria. Já de preço, aparentemente ele tá custando por volta de 2.000 a 2.400 reais por aí. Se você quiser um mais potente também, você pode pegar a versão Pro dele. E ele tem as mesmas configurações de tela também, como eu falei, né? No Moto Edge 60, 60 Fusion e 60 Pro, que é a versão que eu tô citando agora, eles têm o mesmo tipo de tela com as mesmas configurações, 6.7 polegadas, POLED, 120 Hz e etc. Porém, de câmeras, diferente da versão Fusion, ele também tem 3 câmeras traseiras, sendo 2 delas de 50 megapixels e uma última de 10 megapixels. E na frontal também temos 50 megapixels também. E como eu falei, se você quiser mais potência, esse celular aqui já vem com um processador diferente, sendo nesse caso um Dimensity 8350 da MediaTek também, que já é bem melhor do que os outros processadores anteriores e vai rodar uma quantidade boa de coisas. Consequentemente, ele é mais potente sim. Fora os 12 GB de memória RAM que ele vem acompanhado e chegando até também a 512 GB de armazenamento interno. E outro ponto que torna ele mais diferente dos outros também são seus 6.000 mAh de bateria, que já é uma quantidade bem maior que os outros celulares que já vimos até o momento. Bom, agora que a gente tem um celular que é bom, ele é potente, vai dar conta de bastante coisa e tem uma configuração boa. Falando do preço, ele está sendo vendido por volta de 2.700 até mais ou menos 3.600
reais, que aparentemente tá valendo a pena. Só que se você quiser mais qualidade, mais potência e tiver dinheiro também, né, muito importante isso, você pode comprar o Moto Edge 50 Ultra. Ele pode até ter novamente 6.7 polegadas de tela, painel POLED também, porém o diferencial é que ele tem até 144 Hz em taxa de atualização, o que é uma taxa que é a mesma frequência de atualização de um monitor, cara, um monitor gamer ainda por cima também, fora sua proteção Gorilla Glass Victus, que também dá uma resistência maior para a tela dele. De câmeras, temos o celular aqui que também tem 3 câmeras na parte de trás, sendo ela as duas novamente de 50 megapixels e mais uma que é de 64 megapixels, e a frontal também tem 50 megapixels, só que elas também são capazes de gravar em até 8K. Já no quesito processador, aqui a gente tem um Snapdragon 6S Gen 3, que como eu disse no vídeo passado, já temos um processador que bate de frente com o Snapdragon 8 Gen 3 normal, o que por sinal é o mesmo processador do S24 Ultra. Ele também tem 12 GB de memória RAM, podendo chegar até 512, ou também sendo encontrado versões com 1 TB de armazenamento interno. E o único ponto que decepciona um pouco, ou muito também, dependendo da situação, é a bateria, que só tem 4.500 mAh, mas que venhamos e convenhamos que é uma quantidade de bateria maior do que sua variante, ou seja, o Moto Edge 50 Neo, que só tem 4.310 mAh de bateria, como eu falei nesse vídeo agora há pouco. Nas considerações finais, aqui de preço a gente vai ter um celular que tá custando por volta de 3.000 até mais ou menos 3.500 reais por aí. Ele também pode chegar até a casa dos 4.000 reais, dependendo da configuração que você escolher, ou também dos lugares que você vai comprar, mas vale a pena o preço também. Antes de você achar que não tem celular melhor que esse nessa faixa de preço, ou que tem celular melhor que esse, vai assistir meu vídeo de melhores celulares Samsung potentes e baratos, ou até mesmo você pode ver o vídeo dos melhores celulares custo-benefício para você comprar também. Foram vídeos recentemente lançados e postados, então é uma lista atualizada. Se você quiser pode dar uma olhada lá. Então é isso, tamo junto. E bom, é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, como eu falei no começo, deixem um like, não se esqueçam, por favor. Se inscrevam caso queiram me ajudar e me motivar. E se você quiser divulgar o meu trabalho e meu esforço, compartilhe esse vídeo com alguém. Isso me ajuda a trazer conteúdos de mais qualidade e cada vez melhores aqui pro canal. Aí na tela vai estar aparecendo outros vídeos meus, recomendo assistirem. É isso, valeu e falou!